Ô, Kibio, você está me perguntando se o Tumbuta era mesmo tudo isso que o pessoal fala, né? Olha, o Tumbuta, dos jogadores que eu vi jogar aqui em São João, ele realmente ele era um cracaço. Mas existem outros jogadores na época dele, da época dele também, que foram tão craques quanto ele. Eu vou citar para você aqui uns 3 ou 4 ou 5. E vou citar para você, por exemplo, o Louro. Foi um jogador excepcional, mesmo nível do Tumbuta. O Piorra, também outro jogador sensacional, entendeu? Vou citar para você o Brinquinho, que você talvez não tenha ouvido falar também. Um grande jogador, espetáculo de jogador. Tinha um rapaz aqui que jogou no Botafogo, ele era sobrinho da esposa do falecido Vicente Menezes, Capelinha. Acho que é porque ele era de uma cidade aqui chamada Capelinha, então ficou conhecido como Capelinha. Excelente jogador, muito bom jogador, excelentes jogadores. Jogadores da nossa época, jogadores técnicos, entendeu? Assim, eles têm mais idade do que eu vi ele jogar. Eu estou dizendo assim, daqueles jogadores que eu vi eles jogarem. Tem aqueles que eu não vi também, que o pessoal comenta, né? Como o falecido Neca Beraldo, o Paiva, outros jogadores muito importantes, Luiz Carrapeta, Paulo Verardo. São jogadores que, o Laconga, o pai do Totões, são jogadores excepcionais que eu não vi jogar, mas todos falam, comentam, né, entendeu? Da época deles. Simplesmente jogadores fantásticos. Agora, eu posso sim escolher o Tumbuta para representar essa turma toda, entendeu? Mas esses outros jogadores que eu disse para você são do mesmo nível, coisa assim impressionante, fantástico, entendeu? Muitos bons jogadores. O Tumbuta, eles falam dele, né? Se fosse hoje, chegaria na seleção brasileira? Olha, aquele negócio, o Tumbuta nunca foi um jogador profissional, sempre foi um jogador amador, né? O jogador, quando chega no profissional, tudo muda. O estilo de jogo dele, o modo dele jogar. Ele tem que, por exemplo, ele tem que acatar o treinador, porque senão ele é tirado do time, eles não colocam ele para jogar e tudo. Mas o Tumbuta tinha assim uma autoconfiança, entendeu? Ele transmitia isso, não só para o torcedor, como também para o treinador dele, né? Para o técnico dele. Olha, diante desse futebol que nós temos visto, dessa qualidade que nós temos visto aí, sinceramente, ele não deve nada a nenhum deles, não. Nem ele, nem esses outros que eu acabei de citar aqui agora. Eu entendo que, na minha opinião, no meu ponto de vista, qualquer um deles teria condições de chegar numa seleção brasileira desde que eles estivessem jogando num clube profissional. Lógico que eles não iam sair do Mangueira, do Botafogo, do Operário, para ir para a seleção brasileira, não é verdade? Mas eles num clube profissional do Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, não é verdade? E por aí afora, eles seriam, eu acredito sim que eles seriam convocados para um futebol profissional, com o futebol que eles jogavam, que se ele estivesse jogando esse mesmo futebol, esse mesmo desempenho, tranquilamente que seriam convocados. Eu convocaria. São João continua, né, com bons valores, jogadores revelados pelo Marco Aurélio. Agora, o que se deve, na sua opinião? O futebol brasileiro perdeu um encanto, né? Você não cita 3 jogadores de camisa 10, não tem um. O que acontece no nosso futebol brasileiro na atualidade hoje? Eu tenho um ponto de vista pessoal, que é o seguinte. Quando eu jogava bola, eu era um jogador mais ou menos. E o time que eu jogava tinham 8 jogadores bons, um jogador regular e o outro jogador mais ou menos, para não falar ruim. Então, olha só como é que era o nível, entendeu? Por quê? Os treinadores se preocupavam muito em escalar o time com aqueles jogadores mais habilidosos, aqueles jogadores que sabiam guardar as posições. Embora os treinadores que eu peguei, uns 2 ou 3 treinadores, eles entendiam de futebol. Hoje eu sei que eles, na época eu não sabia. Mas hoje eu já sei porque eu recordo muito bem das orientações deles, aquilo que eles tramavam para nós fazermos.
Então, hoje eu posso dizer, ó, fulano, ciclano e beltrano, eles entendiam realmente futebol, entendeu? Então, eles escolhiam jogadores, eles primavam por jogadores técnicos, jogadores que tinham domínio de bola, jogadores habilidosos. Hoje, infelizmente, o que eu vejo no futebol profissional hoje? Existem as escolinhas e tudo, mas eles escolhem aqueles jogadores que o empresário determina. Eles não são jogadores feitos, são jogadores fabricados. Não são aqueles meninos que nascem com o dom, que são profissionais de futebol hoje. Não. Aqueles que nascem com o dom do futebol, eles não colocam ele jogar porque ele é técnico. Ele não é de dar pontapé, ele não é de correr atrás do outro jogador, ele não é de marcar. Embora você vê que o futebol hoje é totalmente mudado, muda muito. Nós, do futebol brasileiro, nós brasileiros, perdemos a nossa característica, que é a habilidade. Nós estamos querendo acompanhar a Europa, os europeus. Então, nós estamos deixando de lado os nossos talentos e dando prioridade aos jogadores nossos que fazem força, que jogam correndo, e não que jogam pensando, iguais aos jogadores habilidosos que nós tínhamos antes. Essa é a diferença que eu vejo. É uma diferença enorme. É anos-luz um estilo de jogo de um jogador para o outro. Então hoje nós carecemos de um futebol. Você não está me perguntando camisa 10. Pô, caramba. A camisa está lá. Agora, quem jogava igual o Zico? Ou quem joga igual o Zico hoje? Quem joga igual o Reinaldo hoje? Quem joga igual o Dirceu Lopes hoje? Quem joga igual o Zé Carlos do Cruzeiro hoje? Quem joga igual ao Falcão hoje? Né? Precisa ser igual, não. Quem joga aproximando do Paulo César Caju hoje? De um Edu, ponta esquerda do Santos? Não vou falar Pelé, não, porque não posso falar isso, não. Entendeu? Então, quer dizer, não precisa jogar igual, não. Vou dizer o seguinte, quem aproxima desses jogadores hoje? Me fala um. Eu não vejo, sinceramente. Aparece um jogador aí, rapaz, que explode. Ele joga 3, 4, meia dúzia de partidas bem. Depois ele começa a cair o futebol dele, entendeu? Por quê? Porque às vezes algum outro jogador machuca, ele não tem um outro jogador da mesma condição dele que ajuda ele, entendeu? O futebol é coletivo, cara. Agora você vê o talento é aquele que resolve individualmente uma jogada. Não é verdade? Um contra-ataque, por exemplo, você pode sair driblando. Você tem dois jogadores, 3 backs, né? Ou seja lá o que for, defensores, você tem que tentar, você está no contra-ataque. É uma arma. Para você jogar no contra-ataque, você tem que ter um jogador veloz e um jogador inteligente, habilidoso, para poder dar a bola àquele que tem velocidade e que também tem que ter uma certa habilidade. E hoje não tem mais. Que hoje é difícil. Paulo, nós estamos sendo meio ousados, querendo... perguntando às pessoas sobre o melhor jogador da história do futebol nacional do Brasil. Então, para a gente finalizar, gostaria que você citasse alguns, você já falou aqui vários, né? Porque cada um tem a sua opinião e divide muito. Eu vejo falar muito do Tubuta, né? Igual você citou o Louro, tem muitos jogadores, né, que tinham no passado de muita qualidade. Agora nós somos poucos, a verdade é essa, né? No passado o futebol realmente era muito legal. Olha, Kibio, realmente você tem razão. Eu, por exemplo, eu cheguei a jogar com o Tubuta, mas ele era muito... Ele era tinha mais idade que eu. Eu considerava, na minha época, o melhor jogador da nossa época aqui, de São João, da nossa época de futebol aqui, eu considerava ele, sim, juntamente com esses outros que eu te falei, Louro, Brinquinho, Tubuta, Capelinha, um outro que eu esqueci de falar o nome aqui, o Piorra, entendeu? O Simão, o Claudinho, Anjinho, o Zinho, esses jogadores habilidosos. Eu escolho o Tubuta representando eles, representando essa turma toda, entendeu? Porque realmente ele tinha, ele era assim, ele tinha um reflexo superior ao de todos nós. Ele era esse jogador, sim. Aqui da região nossa aqui, não era só de São João, não. Porque na região também tinham bons jogadores.
ele fazia diferença, realmente.